Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E o podcast de hoje é o resumo bíblico do livro Josué. O livro leva o nome do seu provável autor, embora a Bíblia não revele a autoria deste livro. Josué é o autor mais provável, pois ele foi testemunha ocular e chave dos acontecimentos aqui registrados. Josué foi substituto de Moisés e o seu nome significa Javé salva ou o Senhor é a salvação, e corresponde ao nome de Jesus no Novo Testamento. À semelhança de Jesus, Josué foi um libertador em seus dias, usado por Deus para comandar Israel. Ele presenciou o próprio Deus lutando para salvar o seu povo. Embora Josué seja o autor mais provável, supõe-se que Eleazar, ou seu filho Finéias, tenha concluído a escrita, pois registrou com detalhes a sua morte. Josué nasceu no tempo da escravidão no Egito e foi treinado por Moisés e escolhido por Deus para conquistar a terra prometida. Ele fez parte do grupo de espias que foi observar a terra junto com Calebe. Testemunhou as grandezas da terra prometida, a terra que mana leite e mel, e creu que o Senhor daria a terra ao seu povo. Bom, a Bíblia conta que eles, ao testemunharem da terra prometida, eles informaram que as frutas eram grandes, as pessoas eram grandes, né? E eles eram recém-saídos do Egito, eles eram apenas escravos, né? Não existiam homens de guerra em Israel, mas apesar disso tudo, tanto Josué quanto Calebe conseguiu perceber que a mão de Deus era mais forte do que qualquer povo. Josué e Calebe creram, sem dúvida, que Deus estava com eles em todo o tempo, né? Então, chegando ali diante da terra que mana leite e mel, eles não viram as dificuldades, eles não viram o tamanho do povo, não viram o tamanho daquelas frutas enormes, mas eles viram o tamanho de Deus, o que Deus havia feito por seu povo até então. Josué e Calebe já tinham presenciado muitos milagres e um deles, um dos maiores milagres que Deus fez, a olho nu, foi a abertura do Mar Vermelho, quando o povo passou a pés enxutos. E do outro lado, ele viu o mesmo mar se fechar e consumir o exército de Faraó. Então, Josué e Calebe sabiam que aquilo era fichinha para Deus, que Deus estava com eles e que, embora Josué estava sendo, não neste momento de espiar a terra prometida, mas embora Josué mais tarde se tornasse general, naquele momento, como alguém que fazia parte do povo que saiu do Egito, Josué já tinha fé suficiente para acreditar que se eles tentassem entrar na terra prometida, Deus iria à frente e consumiria aquele povo. Bom, diferente dos outros espias, os outros 10 espias, que desmotivaram totalmente o povo de Israel, porque, embora Josué e Calebe tivessem essa visão, os outros espias não tinham. Então, Josué e Calebe contavam uma história. E imagine então você que é aquele povo que recebe os seus 12 representantes e desses 12 representantes apenas 2 fala com otimismo da entrada nessa terra. E os outros 10 jogam um balde de água fria em todo mundo dizendo, olha, sinceramente é melhor a gente nem tentar. Bom, essa postura fez com que o povo deixasse de acreditar que Deus seria capaz de libertar o povo, né? De mais uma vez fazer um grande milagre e fazer com que o povo entrasse na terra prometida. Um detalhe importante é que se eles crescem como Josué e Calebe creu, eles não teriam que andar 40 anos no deserto. Sabe por quê? Essa atitude dos 10 espias fez com que uma geração fosse impedida de entrar na terra. Apenas Josué e Calebe, que faziam parte da geração anterior, conseguiram entrar. Ou seja, por causa da falta de fé do povo, por causa da desmotivação que aqueles espias trouxeram para o povo, todos os que compraram aquela ideia não entraram na terra prometida. Mas Deus é fiel, né? E como Josué e Calebe creu, ele permitiu que eles dois entrassem. Bom, Josué estava chegando com a idade de 90 anos quando se tornou o líder de Israel. Ele morreu mais tarde com 110 anos
e tendo levado o povo a expulsar a maioria dos cananeus e dividido a terra para as 12 tribos. A maioria. Por que não todo o povo cananeu? Infelizmente, Josué não levou ao pé da letra a ordenança de Deus, né? Onde Deus disse que era para matar todos, animais, homens, mulheres. Num determinado tempo, numa certa altura da história, Josué começa a fazer alianças. E alguns povos não são retirados da terra, como por exemplo, os jebuseus. Isso também rendeu para Israel muitos problemas, né? Além dos jebuseus, outros povos. Mas Jebus foi um povo que marcou muito, porque eles eram um povo forte, tinham um carro de guerra. Isso a gente vai ver mais tarde com o resumo de outros livros, mas por hora é interessante saber que Josué, infelizmente, não cumpriu ao pé da letra a ordenança de Deus, né? Bom, a tarefa de Josué, que Deus colocou na mão de Josué em constituir e designar, assentar os povos, foi bem específica na Terra Prometida. E conforme é registrado nos capítulos 13 e 22, os levitas foram colocados em 48 cidades de um modo muito estratégico. Tão estratégico que os judeus, independente dos lugares que eles ficassem, eles estavam ao alcance dos levitas. Então, não existia nenhuma desculpa de eu não vou adorar porque não tem um levita aqui próximo para me orientar. Josué, ao assentar o povo de Deus na Terra Prometida, ele colocou estrategicamente 48 cidades para os levitas, né? Os levitas a gente sabe que é aquele povo que foi escolhido por Deus para trabalhar na parte do sacerdócio, na parte do templo, né? A parte religiosa de Israel. Os milagres que Deus fez neste período foi a abertura do caminho através do Rio Jordão. Então, quando o Rio Jordão ele para de um lado, Israel passa a pés enxutos, a semelhança do Mar Vermelho. Deus ele repete esse milagre agora sob liderança de Josué, né? Outro milagre muito interessante que Deus fez, foi um dos primeiros milagres na conquista da Terra Prometida, foi a queda do muro de Jericó. E nesse segundo milagre existe um terceiro milagre, porque neste muro estava a casa da prostituta Raabe, que foi aquela que acolheu os espias, né? E então ela faz uma combinação com os espias e fala para ele o seguinte: olha, quando Israel vier conquistar a cidade de Jericó, salva a minha família. E aí eles fazem aliança com ela e quando esse muro cai, Deus preserva a vida de Raabe e de sua família. Outro milagre que também aconteceu nesse período foi a chuva de pedras e aquele dia mais longo, né, que durante uma batalha eles estavam lutando e Deus fez com que o sol parasse, fazendo assim com que Israel tivesse mais tempo na luta e vencesse a batalha. Bom, algumas coisas ruins também aconteceram nesse período de conquista da Terra Prometida, como por exemplo a história de Acã, né? Quando eles saem para conquistar a cidade de Ai, que era uma das menores cidades, tanto que Josué nem empregou tantas pessoas assim para tentar conquistar essa cidade. E chegando lá ele perde 30 homens. E aí ele volta, rasga suas vestes, clama a Deus. E Deus ele fala o seguinte: olha, santifique porque amanhã eu vou falar com vocês. E aí ele começa a jogar a sorte, né, lançar a sorte. E Deus vai revelando primeiro a tribo de Judá, depois a casa dos Zeraitas, a casa de Zabdi, de Zera e por fim Acã. E Acã acaba revelando que roubou ou que reteve uma capa babilônica e 200 ciclos de prata, uma barra de ouro e por causa deste pecado, Deus fez com que o povo de Israel perdesse então 30 homens na tentativa de conquista de Ai. Imagine você que foram 30 famílias que perderam seus integrantes, né? E como naquela época era olho por olho, dente por dente, isso não poderia passar impune. E a Bíblia diz que a família de Acã, todos os filhos, animais, esposas, foram levados para um vale e ele foi apedrejado até a morte. Então, Josué retorna para a cidade de Ai, faz uma estratégia de guerra, porque como ele perdeu na primeira vez,
Ele deixou que Ai acreditasse que Israel estava com medo deles. Então, quando a batalha recomeça, eles fogem pelo caminho, né? E todos os homens de Ai saem, então, em busca do seu inimigo, que era Israel. Só que quando todos os homens de Ai saem, havia pelas laterais do caminho soldados israelitas que emboscaram aqueles homens e mataram. Enquanto essa emboscada acontecia, na cidade de Ai, também estava havendo uma invasão israelita, onde mataram todas as mulheres, crianças, animais e queimaram a cidade. Bom, Deus, ele foi garantindo a vitória para Israel. E, infelizmente, não foi nesse período que ele conquistou totalmente a terra prometida, mas, como eu já falei lá atrás, simplesmente porque Josué decidiu não fazer exatamente o que Deus mandou. Bom, fica aí o resumo então de Josué e eu espero você para o próximo resumo.